paz de Jesus a todos. Eu sou o pastor Edinaldo Soares, sou pastor da Igreja Cristã Gileade de Limoeiro do Norte. Este é mais um dia que o Senhor nos preparou. Esse é mais um tempo muito especial. A Igreja Gileade tem a alegria, o prazer de poder hoje entrar em muitos lugares. São lares, são hospitais, são empresas, e nesse instante levar uma palavra de esperança, de alegria e paz. Quando Jesus fala sobre a paz que Ele nos oferece, Ele diz que a paz dele excede o meu entender. A paz de Jesus excede todas as minhas circunstâncias, independente se o que eu estou vivendo hoje é uma circunstância boa ou ruim. A paz de Jesus excede, é um prazer acima de todas essas situações. Ainda na palavra de Deus, no livro de Eclesiastes capítulo 3, ele diz que há um tempo para cada propósito debaixo do sol. E esse tempo é o agora, é o tempo de edificação, um tempo de crescimento através da palavra de Deus para a sua vida e para a sua família. Eu quero te fazer um convite muito especial. Venha nos conhecer pessoalmente, venha nos fazer uma visita. A Igreja Gileade em Limoeiro do Norte fica na rua Augusto Fidelis, número 2172, pertinho do Campo Florestal. E todo domingo nós temos dois encontros. Um pela manhã, às 9 horas da manhã, começa às 9 da manhã, e um outro encontro à noite, que começa às 18 horas. Será um prazer, uma grande alegria receber você e a sua família. Vou deixar você na paz de Jesus, vou deixar você com mais uma programação preparada com muito carinho para você. Então aproveita, fica na paz de Jesus e na doce presença do Espírito Santo. Fica na paz.
Desejo, Senhor, venha para buscar a tua igreja. Aleluia. Aleluia. Vamos declarar, vamos adorar o Senhor, esse Deus santo, esse Deus maravilhoso, esse Deus que quando andávamos cegos, surdos e nus neste mundo, o Senhor olhou para nós com um olhar de misericórdia, um olhar de amor e nos escolheu. Que nós possamos esta manhã agradecer por tudo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas, os livramentos, aquilo que era impossível para a minha vida e para a sua vida, nós vimos se cumprir na mão poderosa do Senhor. Que nesta manhã você possa ser grato, que nesta manhã você que está em casa com sua família possa adorar esse Deus santo, esse Deus justo, esse Deus fiel. Que você possa agradecer pelo que Ele tem feito, que Ele tem te guardado, Ele tem te colocado debaixo das asas dEle. Ele tem te dado saúde em meio ao caos, Ele tem te dado livramento. Então que nós possamos adorar esse Deus esta manhã. Adore Ele, amado, onde você está. Nós estamos aqui na igreja, mas nós estamos aqui cientes que o Espírito Santo de Deus está aqui. E entregamos, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração ao Teu santo nome, Senhor. Então vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Desce em cada casa, em cada lar, em cada canto que esse culto esteja sendo assistido, meu Deus. Derrama do Teu amor. Teu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Seu amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Declare onde você estiver. Eu quero conhecer Jesus. Ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares. Meu amado é Mais belo milhares e milhares. Oh, Senhor, Tu és o nosso amado. Declare onde você estiver. Vamos declarar assim: o seu orgulho nos tirou da presença de Deus, mas o amor incondicional do Senhor através de Cristo Jesus nos aproximou novamente daquele que é, daquele que reina e daquele que vive. Aleluia. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou
Esaú recebe. Eu quero conhecer. Declare com tua voz, com toda a tua voz, meu amado, a sua palavra. Eu quero conhecer Jesus, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é milhares. Yeshua, chame a presença do Senhor que você está essa noite, essa manhã, na sua casa, no seu trabalho, eu não sei onde você está, mas chame a presença, declare: Yeshua, vem Jesus, precisamos nos entregar a esse Deus vivo, esse Deus que transforma, esse Deus que cura e sara. Aleluia.
és. Esse louvor, ele nos traz aquilo que em João 6 fala. O Senhor estava ali, o Senhor estava reunido com os seus discípulos. O Senhor tinha feito o milagre da multiplicação dos pães e uma multidão estava naquele lugar. Mas depois de ter feito o milagre, o Senhor começa a falar que Ele era o pão da vida, que Ele era o pão que dava a vida, Ele dava a vida, que Ele estava dando parte dele àquelas pessoas que estavam ali. E as pessoas que estavam ali começaram a dizer: duras são essas palavras. E a palavra de Deus diz, irmãos, que o pessoal começou a ir embora. Então Jesus olha para os seus discípulos, olha para os 12 que estavam ali e pergunta: e vocês? E vocês não vão também? Mas amados, nós precisamos ser igual a Pedro. Nós precisamos ser igual àquele homem que muitas vezes foi ignorante, muitas vezes era sanguíneo. Mas nessa hora, Pedro disse assim: Senhor, para onde iremos nós? Se só o Senhor é quem nos tem, é quem nos dá, é quem nos pode levar à vida eterna. Então, meu amado, esta manhã eu digo a você: eu não sei em qual caminho você tem vivido, eu não sei em qual caminho você tem andado, mas eu digo a você, amado, faça igual a Pedro. Senhor, eu não sei para onde o Senhor vai, mas eu quero estar contigo. Eu não sei o que eu vou passar em estar na tua presença, mas eu quero estar contigo, porque eu sei que só o Senhor nos dará a vida eterna. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me, alma transborda. Tu és o pão
mas eu garanto a chegada. A chegada é garantida, meu amado. Quando você está com o Senhor, a chegada é garantida, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu na minha e na sua vida. Então você que está em casa, eu posso dizer: para onde iremos, Senhor? Para onde iremos, Senhor? Nós queremos ir, Senhor, onde o Senhor está, porque é o Senhor que nos dará a vida eterna. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Santo, santo Tu és, Senhor. Aleluia. Saúde a todos com a paz do Senhor, né? Desejar aí um bom dia a todos os ouvintes, né, do canal do YouTube aí da Gileade. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente, né? Nós podemos louvar a Deus porque mesmo diante dessa situação, nós ainda podemos nos reunir por meio de um aplicativo, por meio do YouTube, de outros aplicativos, e louvarmos a Deus, né? Então que Deus possa abençoar a sua vida nesta manhã, por meio da palavra, que Ele possa trazer sabedoria ao seu coração, discernimento, que a nossa fé nesta manhã, por meio de ouvir a palavra de Deus que é viva, né, a nossa fé possa ser acrescida, possa aumentar, e nós realmente possamos louvar a Deus que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, que nós possamos realmente ter um coração grato diante do Senhor por tudo que Ele tem feito, e Ele tem cuidado das nossas vidas. Estarmos reunidos, né, de certa forma nesta manhã, louvando o nome do Senhor, é por causa das misericórdias do Senhor. É elas que se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Então nós temos motivos de sobra para louvarmos a Deus. Nós aqui já ouvimos vários louvores, creio que Deus já falou ao seu coração, Deus tem transmitido convicções ao seu coração, certezas de que Ele está agindo em nosso favor, né? Como hoje à noite já foi ministrado várias vezes, perdão, já estou começando a trocar os horários, mas pela essa manhã, como já foi ministrado várias vezes, Deus é um Deus fiel, é um Deus justo, é um Deus que a Bíblia fala que Ele não pisca, mas que os olhos dele estão voltados a todo momento para as nossas vidas. Então que você possa ir na sua casa, juntamente com a sua família, todas as pessoas aí que o pastor Edinaldo já citou, que você possa louvar a Deus, agradecer a Deus pela sua bondade que é infinita, né? Então gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 19, do versículo 1 ao 6, eu gostaria nessa manhã de trazer alguns alinhamentos para as nossas vidas, no que diz respeito a uma vida reta diante do Senhor, como deve ser uma vida de intimidade com o Senhor. O que é que Deus quer das nossas vidas? O que é que nós precisamos fazer para agradar o coração do Senhor, para alcançarmos tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas? É certo que Deus deseja fazer coisas grandiosas em nosso favor. Isso é certo, não tem como duvidarmos. Ele já tem feito e Ele deseja continuar fazendo, né? Mas nós precisamos fazer aquilo que cabe a nós. Existe uma parte que cabe a nós, uma parte que depende das nossas vidas para alcançarmos tudo aquilo que Deus tem para nós, preparados para nós. Nós precisamos saber quem é Deus e servi-lo por quem Ele é, não de qualquer forma. Nós precisamos realmente levar uma vida de atitude de dependência do Senhor. Nós precisamos nos aproximar dEle como Ele é, na pessoa de quem Ele é. Ele é um Deus santo, justo, fiel. E assim nós precisamos alinhar as nossas vidas. Nós precisamos trazer correções para as nossas vidas, né? E essa palavra de agora pela manhã, que nós estaremos meditando, é uma palavra que já tem falado ao meu coração. Eu tenho transmitido, né, nos nossos PGs, nos nossos pequenos grupos, no qual eu lidero um. E eu gostaria novamente de estar compartilhando agora com a igreja, com todos os que estão ouvindo, né, a transmissão, que estão participando da transmissão desse culto, nesta manhã de domingo, último dia de maio.
Então eu gostaria de convidar você nesse momento a se atentar ao que a palavra de Deus diz, Êxodo capítulo 19, do versículo 1 ao 6, que diz assim: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia deste mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, ou seja, particular, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, nesta manhã, eu gostaria de tratar com a igreja do Senhor sobre obediência. Nós podemos aqui facilmente perceber o anseio, o desejo de Deus, se assim eu posso falar, para com um povo específico que é o povo de Israel. Deus agora, por meio da vida de Moisés, relembra ao povo de Israel tudo o que ele tinha feito, desde o momento em que aquele povo clama a Deus para ser liberto da opressão do Egito, até agora tirar aquele povo da opressão. Deus agora faz com que Moisés traga à memória daquele povo todos os sinais, as maravilhas que ele tinha feito em favor daquele povo. Meus amados, eu gosto muito de meditar nesse texto, e eu fico assim pensando aqui, falando com os irmãos, mas trazendo a minha memória aqui, sabe, conjecturando e vendo assim, desde o primeiro momento, o tamanho do cuidado de Deus para com aquele povo. Como eu já falei inúmeras vezes, em outros momentos de trazer a palavra aqui na igreja, aquele povo pede somente libertação da opressão. Mas essa expressão aqui do versículo 4 nos mostra um Deus que vai além, e foi o que ele fez. O versículo 4 ele diz: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias. Libertação. Deus estava ali Deus não estava olhando somente para uma necessidade física de libertação de opressão, de um jugo, de uma escravidão, de um trabalho exaustivo. Como a gente pode lembrar, o rei do Egito, quando olhou o tamanho do povo de Israel, e ele se assustando com o tamanho daquela nação, e temendo que aquele povo de Israel se juntasse a outras nações e viesse a guerrear contra o Egito e derrotasse, destruísse o Egito, ele pega e oprime aquele povo, sabe, aumentando o serviço. Ele vai lá e ordena aos seus servos, aos seus exatores, para que tirasse agora a palha que ele fornecia ao povo de Israel, para que esses construíssem os tijolos. Para quê? Para que aquele povo se ocupasse e não tivesse como continuar gerando filhos e filhos. Então ali a gente pode entender, pode aqui pensar que era muito pesado o jugo que estava sobre aquele povo. Mas Deus não olha somente para essa condição. Deus não estava preocupado somente com essa condição. Deus estava preocupado também com a condição espiritual. Aquele povo, meus amados, é depois de um tempo de julgamento, de um tempo de opressão, que aquele povo se volta para Deus e clama a Deus. Só que aquele povo clama de forma errada também. Muitas vezes nós estamos nessa mesma condição. Talvez nós estamos passando por essa situação de Covid, dessa doença do Covid-19, e estamos clamando simplesmente pela proteção física, com medo de morrer.
mas talvez não estamos tendo um verdadeiro entendimento do que tudo isso está nos proporcionando. Deus está nos permitindo, eu tenho dito para várias pessoas, tenho dito para o grupo do PG, tenho dito para amigos de trabalho, tenho dito para os meus familiares, Deus, meus amados, está agindo na humanidade. Deus está agindo na humanidade. Para a humanidade que está distante do Senhor, Deus está agindo mesmo com julgamento. Quantas mil pessoas já não morreram? Mas para a igreja, esse é um pensamento meu, eu quero compartilhar com os irmãos, é a minha fé. Eu não creio que essa doença seja para a igreja, para a morte, mas seja para um tempo de aperfeiçoamento, um tempo de crescimento. Nesse momento em que estamos sem poder nos reunir nos nossos templos, eu falo por mim, eu fico me lembrando quantas vezes nós entramos dentro da casa do Senhor com tantas, sabe, com tantas coisinhas pequenas, com tantas indiferenças, cheio do nosso eu, cheio do nosso, sabe, do nosso orgulho, da nossa prepotência. E muitas vezes não temos nos permitido sermos bênção na vida do irmão, com um abraço, com uma palavra. Então eu vejo que Deus, meus amados, está agindo na humanidade com julgamento, mas também para crescimento, para aperfeiçoamento. A nação no mundo inteiro precisa entender quem é o verdadeiro Deus, né? Se vocês lembram aí, alguns meses atrás, mais precisamente no mês de fevereiro, nós vimos aí várias e várias cidades celebrando o carnaval, a festa da carne. E a gente pôde ver ali mais precisamente nas cidades do Rio de Janeiro, de São Paulo, isso representando o Brasil, porque é em todas as cidades, é em todos os estados, mas é pelo mundo afora também. Nós vemos ali pessoas, sabe, ferindo a fé. Precisamente na cidade do Rio de Janeiro, nós podemos ver ali, por meio das mídias, da televisão, o carnaval sendo ali comemorado, festejado. E ali a gente via as pessoas colocando Jesus Cristo representado por uma mulher, e a mulher com o órgão genital do homem, dizendo que Jesus Cristo era gay. A gente vê ali também uma contracenação ali de Satanás vencendo a Jesus, sabe? Então a humanidade tem caminhado dessa forma. Então Deus está ajustando, Deus está mostrando para a humanidade quem realmente Ele é. Eu vejo as pessoas dizerem, meu amigo, nunca que eu imaginava passarmos pela situação dessa. Mas glória a Deus que chegou. Porque nós precisamos entender quem é Deus. Só temos como prestar a Deus um verdadeiro culto, um verdadeiro louvor, quando realmente entendermos quem Deus é. Voltando para esse povo do Egito, Deus fez aquelas 10 pragas, enviou aquelas 10 pragas para mostrar que Ele era Deus. E agora Deus está trazendo a lembrança daquele povo, por meio da vida de Moisés, tudo o que Ele fez. Deus traz a lembrança, olha, lembre-se, guardem na memória, ou traga à memória de vocês tudo o que eu fiz por vós. E aí Deus agora transfere a informação para aquele povo, transfere o desejo do coração dele, que era de ter aquele povo como propriedade peculiar, particular. Igreja do Senhor Jesus que está nos escutando nessa manhã, Deus te quer como propriedade particular. Deus quer cuidar da sua vida, Deus quer providenciar sobre a sua vida. Muito mais do que aquilo que você pensa, muito mais do que aquilo que você tem pedido. Nós precisamos caminhar com essa esperança em nossos corações. Nós precisamos ter a convicção desse amor sobre as nossas vidas. E eu quero dizer para você nesta manhã que nos assiste, não coloque isso em dúvida na sua vida. O amor de Deus é certo por você, é incondicional. Não há nada de tão ruim que você possa fazer que lhe afaste desse amor. Mas você pode sim fazer com que Deus se volte ainda mais para a sua vida por meio da obediência.
Se nós formos analisar aqui os últimos versículos, versículos 5 e o 6, olha como é maravilhoso, meu amado. Deus não quer somente te abençoar, mas Ele quer te chamar para fazer parte, sabe, do reino dEle. Ele quer te chamar para você colocar a sua disposição a serviço dEle. O versículo 5, vamos ler aí novamente, ele diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Imagine aí que no mundo formado por mais de 7 bilhões de pessoas, Deus está chamando um povo específico, que pode ser você, que nos escuta nesta manhã, por meio de Jesus Cristo, entregando a sua vida nas mãos de Jesus Cristo, confessando a Ele como Senhor e Salvador, como o Júnior ministrou aqui. Você pode fazer parte dessa nação específica, desse povo específico que se torna propriedade exclusiva de Deus. Ele diz, né? Sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Aí olha aí o que é que Deus está querendo de nós. Vós me sereis, versículo 6, sereis reino de sacerdotes e nação santa. Quem eram os sacerdotes? Eram os mediadores entre Deus e os homens. Então você está se ligando aí, o que é que Deus quer da sua vida? Deus quer que você seja um sacerdote dele. Sim, Deus estava chamando a nação de Israel para ser agora uma mediadora para as outras nações. Israel agora serviria de luzeiro, de exemplo. Israel serviria agora de exemplo para as outras nações. Os filisteus, que foi um povo que por várias vezes guerreou contra Israel, num determinado momento da história de Israel, quando o povo de Israel traz a arca para o meio do arraial, para onde eles estavam acampados, eles bradam de alegria, isso lá no reinado de Saul. E o povo filisteu acampado a uma certa distância, eles escutam aqueles brados de alegria. E aí os espias que tinham ido ver lá o povo de Israel, saber o que era aquela festa toda, aquela alegria, aquele brado, chega e traz a notícia: olha, o povo de Israel trouxe a arca da aliança para o meio deles. E ali os príncipes, alguns dentre os príncipes dos filisteus disseram: ai de nós, porque pereceremos. O Deus de Israel está no meio deles. Então eles tiveram medo. Aquilo trouxe espanto, meus amados. Aquilo trouxe um alerta para aquele povo. Eles temeram ao Deus de Israel. E é isso que tem faltado para a humanidade, é isso que tem muitas vezes faltado para mim e para a sua vida. Temermos a Deus, saber que Deus é um Deus poderoso, é um Deus justo. É um Deus que haverá de julgar com justiça, com retidão. Então nós precisamos entender quem é Deus, nós precisamos também nos comparecer, nos apresentar diante dEle, de forma que o nome dEle venha a ser glorificado. Se nós queremos uma vida de vitória, precisamos caminhar no caminho da obediência. Se nós formos analisar a obediência, meus amados, ela é o chão que nós caminhamos. É o alicerce da nossa vida, quer seja espiritual, precisa ser na espiritual, mas a gente pode ver que é na secular. Nós estamos sujeitos à autoridade, nós precisamos exercer a obediência em tudo. Se é na nossa área, na nossa própria vida, nós precisamos ser obedientes aos cuidados com a nossa saúde. Por exemplo, nós estamos agora no momento dessa pandemia do coronavírus. Então nós precisamos ser obedientes àquilo que pode nos proteger contra sermos contaminados. Por exemplo, precisamos usar a máscara. Eu estou aqui sem a máscara, mas também não estou perto de nenhum irmão aqui na igreja, dos que estão aqui, né? Precisamos ter a higienização por meio do uso do álcool em gel, ou de lavarmos as nossas mãos com sabão em água. Precisamos ter algum cuidado, precisamos estar nos alimentando bem, precisamos estar aí tomando banho de sol, precisamos ter uma série de cuidados, precisamos ser obedientes a isso. Se é na vida secular, profissional, precisamos ser obedientes àqueles que são acima de nós, precisamos ser obedientes a um horário de chegada, a um horário de saída, precisamos ser obedientes nas demandas de entrega. Então a obediência, ela é, sabe, o chão, é o alicerce da nossa vida.
E da mesma forma, é a única coisa que Deus pede de nós. Era o que Deus pedia ao povo de Israel. Ele usa a expressão aí diligentemente. Agora, pois se diligentemente ouvirdes a minha voz. Meu amado, não é o ouvir, somente o ouvir, pronto, não. Pronto, ouvir, beleza, está tudo tranquilo. Não, esse ouvir é sinônimo de praticar, de guardar para viver na prática. É isso que nos garante a vitória, é isso que nos garante uma vida bem-sucedida. É isso que nos garante alcançarmos além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. No livro de Jeremias, capítulo 2, do versículo 11 ao 13, olha o que é que diz aí, algo tremendo. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fosse deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retêm águas. Esse é o retrato da humanidade. Infelizmente também é um retrato de muitas pessoas que professam ou dizem professar uma fé a Deus, em Deus. Nós temos trocado o manancial de águas vivas por cisternas rotas. E isso Deus está trazendo à nossa lembrança. Deus está querendo que nós venhamos a ter uma autoanálise da nossa caminhada. Se queremos alcançar as nossas vitórias, os nossos sonhos, se queremos construir uma vida, sabe, de vitória diante do Senhor, precisamos analisar as nossas vidas, ver em qual caminho nós temos andado. Eu tenho ficado assim maravilhado com a nossa leitura bíblica no nosso grupo do PG. Não que eu não venha antes do PG e antes desse desafio que foi lançado para todo o grupo, não que eu não viesse lendo a Bíblia, pelo contrário. Desde quando eu era católico, há 21 anos atrás, eu já lia, já tinha esse compromisso. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela mesmo diz que ela se renova a cada manhã também, ela é viva. E eu tenho ficado maravilhado, meus amados, e agora nós concluímos todo o Novo Testamento, já estamos no livro de Reis, hoje, todas as pessoas do nosso grupo do PG era para ter concluído até o capítulo 12 de 1 Reis, mas assim, eu tenho ficado maravilhado com toda a história, desde lá a saída do povo de Israel do Egito, no livro de Êxodo, até chegar agora, o quanto que nós somos desobedientes ao Senhor, e o quanto que perecemos. Eu poderia citar aqui vários exemplos, dentre esses livros, que esses livros nos dão, de desobediência, das consequências, mas também a consequência de termos um coração arrependido do Senhor e nos voltarmos para o Senhor. Eu vou citar aqui alguns poucos exemplos, que é mais conhecido. Eu vou citar aqui o exemplo mesmo de Saul, quando Deus levantou aquele homem para reinar sobre o povo de Israel. E vou voltar um pouquinho na história, quando Deus ainda falava por meio de Samuel. Samuel era que direcionava o povo de Israel. E certa vez aquele povo chega para Samuel e diz: olha, nós não queremos que você seja mais sobre a nossa vida. Nós queremos que você constitua para nós um rei igual às outras nações. E ali Samuel ouve o pedido, se entristece porque ele achava que ele estava sendo rejeitado, leva a Deus e Deus diz: não, Samuel, eles não estão te rejeitando. Na verdade, eles estão me rejeitando porque sou eu que falo através da sua vida. E ali Deus diz: olha, darei um rei para eles, que vai escravizar as filhas, os filhos, que vai se apropriar, sabe, de tudo, todos os recursos deles. E Samuel passa isso para o povo, e o povo diz: ainda assim nós queremos. Olha aí. E aí vem Saul, passa a reinar sobre o povo de Israel, e num determinado momento Deus estava abençoando a vida de Saul,
E agora ele tinha que guerrear contra um exército inimigo, se eu não me engano, os amalequitas. E Deus diz: olha, destrói tudo. Homem, mulher, criança, animal, tudo. Porque era um povo idólatra, incircunciso de coração. E aí Saul desobedece a Deus, e ali já começa a catástrofe na vida de Saul. Deus rejeita a vida de Saul, e para a gente finalizar, Saul finda seus últimos dias praticando suicídio. Ele mesmo tira a sua própria vida. Mas se a gente for acompanhar toda a história de Saul, nós vamos ver que Saul, ele só vai de mal a pior diante de Deus. Ele pega e vai sacrificar, oferecer sacrifício a Deus, o que não lhe era permitido, e Deus não recebe aquele sacrifício. Ele agora vai consultar uma feiticeira para invocar o espírito de Samuel, que já havia morrido. Então, assim, a história de Saul, depois da desobediência, foi de mal a pior. E finda ele morrendo, aliás, se matando, praticando suicídio. Aí vamos para outro exemplo. Vamos ver a vida de Davi. Depois que Saul morre, Davi é levantado por Deus para reinar sobre Israel. E a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, era um jovem que desde o início, em tudo ele orava a Deus. A gente basta começar a lembrar lá de Golias, quando ele chega lá no meio daquela guerra para levar mantimento para os seus irmãos, e de repente ele escuta aquele filisteu lá, o Golias, bramando e escarnecendo do povo de Israel e do Deus de Israel, e ele vai e ali se inflama e diz: quem é esse incircunciso para falar do povo de Israel, do Deus de Israel? E ali prontamente, meus amados, ele se coloca à disposição para guerrear. Saul disse que aquele que matasse aquele gigante, ele daria a filha dele como esposa, mas o intuito de Davi não era esse. O intuito de Davi era guerrear, era matar aquele homem para, vamos dizer assim, defender o Deus, a fé de Israel. Era um zelo por Deus, pelo Deus de Israel, pelo Deus da vida dele. E ali ele vai contra aquele homem, vai confiando na força do Deus e vence aquele gigante. E ali o nome de Davi começa a crescer, Deus vai abençoando a vida dele. Davi passa a ser perseguido, por Saul. Antes dessa morte de Saul, ele passa a ser perseguido por Saul. Ele tem a oportunidade de vingar a sua vida, mas por obediência. Meus amados, nós precisamos guardar isso nos nossos corações. Davi, como um ato de proteção, de autoproteção, ele poderia ter sim matado Saul primeiramente, mas em nenhum momento ele fez. Ele disse: Deus me livre de tocar na vida do ungido. Obediência, dependência de Deus. E ali Deus ia dando escape a Davi de tantas vezes que Saul intentava matar. Quantas perseguições Saul intentou contra Davi para matar a vida de Davi. E Davi tinha as oportunidades de acabar com aquela situação, mas não fez, porque ele entendia que Saul era ungido do Senhor. Meus amados, sabe o que eu entendo com isso? Que enquanto nós caminhamos no caminho da obediência, Deus guarda as nossas vidas, Deus faz pelas nossas vidas, Deus guarda a nossa família, a nossa casa, Deus é conosco. Deus nos livra de todo o mal. Nós não precisamos sacrificar, nós não precisamos ir com as nossas forças, porque as nossas forças, elas são falhas, mas nós precisamos ir na confiança do nosso Deus. Olhando para essa situação, dessa doença, eu sinceramente, se eu pudesse, eu também estaria na minha casa. Mas como eu sou um empregado, sou um funcionário, dependo do meu emprego para sustentar na minha casa, eu tenho que ir. Nos primeiros momentos dessa doença, o meu trabalho, lá deram a ordem que a gente ficaria em casa, trabalhando offline, em casa. Mas não deu muitos dias, eles conseguiram uma liminar perante o governador e foi autorizado voltarmos do trabalho. E o que eles disseram na nossa cara foi: vocês são os da frente. É a mesma coisa que nós fôssemos médicos. É como, o entendimento que dá é assim: vão aí, se vocês morrer.
Mas glória a Deus que eu vou na confiança do Senhor, converso, chego na casa dos irmãos, claro, sempre com a minha máscarazinha, não tiro ela de jeito nenhum, já estou até me acostumando, acho que quando passar tudo isso ainda vou vir mascarado. Mas assim, converso com os irmãos lá, com os amigos e tudo, e falo e prego um pouco da palavra de Deus, mas confiando no Senhor. Porque todos nós sabemos que esse vírus ele é realmente letal, ele é muito forte, pode vir na nossa vestimenta, pode vir nos nossos objetos que a gente usa para o trabalho, pode vir no próprio transporte, é desde você compartilhar como eu que compartilho a caneta para as assinaturas de documento, é não compartilhar de caneta daquele que a gente pode se contaminar. Então assim, depois de tudo aquilo eu venho para a minha casa. E se não for o Senhor para guardar a minha casa, a minha esposa, os meus filhos, o meu pai que já tem uma certa idade, 72 anos, e eu louvo a Deus, eu posso louvar a Deus, porque até aqui Ele tem nos guardados. E eu creio que é a semente da obediência. É nós realmente dependermos do Senhor, assim, é declararmos isso com atitudes. Com atitudes. E aí a gente vê, voltando aqui para o texto, a gente vê que Davi sempre obedecendo ao Senhor e Deus honrando. Davi guerreia contra vários exércitos inimigos, guerreia várias vezes contra os filisteus, e eu acho assim maravilhoso, e é um exemplo para as nossas vidas de dependência, de como ser dependente do Senhor. Davi orava a Deus e dizia assim: Senhor, descerei eu e tu me darás a vitória. Se vocês forem analisar lá no olhar, lá em 1 Samuel ali, 2 Samuel, vocês vão ver várias vezes que a oração de Davi era essa: Senhor, descerei eu e tu me darás a vitória. Davi vivia uma vida totalmente dependente do Senhor. Davi foi um rei próspero, meus amados. Acredito que isso é conhecido de todos. Para quem lê a Bíblia vai saber disso. Tudo porque ele era um homem temente a Deus. E no momento que Davi dá uma vaciladazinha, né, só aqui uma colocação de expressão, mas na hora que Davi baixa a guarda, sabe, ele pratica o adultério lá com Betseba. E todos nós sabemos que a Bíblia fala que daquele adultério nasce um filho ao qual Deus não permite aquela criança crescer, mas Deus permite que aquela criança morra. E ali a Bíblia fala que Davi paga o jejum, começa a jejuar em prol daquela criança, buscando que Deus agisse com misericórdia. Sabe, os servos dele se preocupam, porque a Bíblia fala que Davi vai jejuar 3 dias com 3 noites, sem comer nada, sem beber nada, e aqueles servos já tudo preocupados, e de repente a criança morre, e os servos, nenhum deles tem coragem de dar a notícia para Davi, mas Davi vê o cochichado daqueles servos, e Davi vai se levando e diz: a criança morreu? E ali ele diz: sim, morreu. E agora Davi se veste de vestes limpas e toma banho, né, e tal, e se alimenta, e os servos deles ficam admirados: olha como podes, a criança estava doente, você jejuava e orava e pranteava, e agora a criança morreu e você agora está totalmente aí alegre, vamos dizer assim. Diz: olha, eu sou Deus para trazer a criança à vida. E ali Davi se arrepende diante do Senhor, por meio das palavras do profeta Natan. Davi se arrepende, Deus, né, mesmo assim, a criança morre, mas a Bíblia fala que logo depois, passado um certo tempo, Deus honra a vida de Davi. Davi tem um relacionamento novamente com Betseba, e agora Davi, né, de Davi nasce Salomão. E aí também todos nós conhecemos a história de Salomão, um rei abençoadíssimo, ao qual a Bíblia fala, diz que nem houve igual a ele antes nem depois. O homem, hoje mesmo nós estávamos lendo, lá em 1 Reis, capítulo 12, do 9 ao 12, ali está no meio desses capítulos, quando a rainha de Sabá vem até Saul, para conhecer Saul, para ver tudo que ela tinha ouvido. Ela disse: olha, tudo que eu ouvi é mínimo diante do que agora eu estou vendo. Bendito é essa nação que tem você como rei, bendito é o teu Deus que te escolheu para reinar sobre o povo dele. Então Davi, nesse momento, erra, adultera, e aí Deus pesa a mão, mas depois se arrepende, Deus abençoa a vida dele. Olha como é importante tanto a questão da obediência, como também do arrependimento. Meus amados, nós precisamos nos arrepender, verdadeiramente. Nós precisamos pagar um preço de vivermos na obediência.
A obediência não é fácil, mas a obediência é uma atitude que nós trabalhamos em nossos corações. É como a questão do perdão, eu tenho que decidir e tenho que liberar o perdão, é uma atitude. Do mesmo jeito é a obediência. A obediência é o nosso pagamento de preço diante do Senhor, se assim podemos dizer. É quando pagamos o preço de sermos obedientes que alcançamos as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. E assim foi com Davi. Davi se arrependeu do adultério, do homicídio, Deus perdoa e agora Deus abençoa a vida dele por meio do nascimento de Salomão. Davi intenta construir um templo ao Senhor, mas Deus disse: você não construirá, mas aquele que suceder de você, que era Salomão, construirá. E se ele for obediente às minhas leis, aos meus estatutos, aos meus mandamentos, nunca faltará sucessor da tua descendência sobre o trono eternamente. E ali nós vamos ver que Davi mais na frente comete outro erro, que foi levantar o censo. Davi peca contra Deus, se arrepende, Deus perdoa. Davi morre e a Bíblia relata que ele reinou 40 anos sobre o povo de Israel. 40 anos. E ali, depois que da morte de Davi, Salomão passa a reinar. E Deus abençoa, Deus dá sabedoria, assim como ele pediu. Salomão tinha um coração também segundo o coração de Deus, agradava a Deus. Deus abençoou Salomão. Nós vamos ver que Salomão se torna próspero em todas as áreas, porque era um homem temente a Deus. Mas também a partir do momento que Salomão desobedece a Deus, Deus também age com rigor, pesa a mão sobre ele, né? Que é lá no final, já quando Salomão, a Bíblia fala que Salomão começou a ter várias mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas, e a Bíblia fala que ele vai tomar dentre aquelas mulheres ao qual Deus disse: não tomem nem para vocês e nenhum deles tome dos vossos para eles, porque eles vão te levar a praticar a idolatria, a se afastar de mim. Dito e feito, Salomão não obedece. Salomão se casa com mulheres de várias nações ali, ao qual Deus tinha proibido. E aí, a Bíblia fala que Deus vai levantar, eu não vou lembrar aqui os nomes dos deuses, mas a Bíblia fala que Salomão passa a adorar 3 deuses, meus amados. 3 deuses. Ele constrói nos altos templos a esses 3 deuses. E aí nós vamos ver, está lá em 1 Reis, está ali do 11 ao 12 talvez, que depois disso, Salomão, o filho de Salomão que sucede ele, continua fazendo o que é mal. As 12 tribos de Israel é rachada, mas Deus, por fidelidade a Davi, permite que um filho de Salomão, que é Roboão, fique reinando sobre a tribo de Judá, para que não extinguisse de sobre o trono a descendência de Davi, pela aliança que ele tinha feito. Então o que é que nós podemos ver? Que Deus, ele é fiel nas suas alianças. Aquilo que ele prometeu, como foi cantado hoje nessa manhã, por meio da vida do grupo aí de louvor, aquilo que ele prometeu, ele é fiel para cumprir, ele vai cumprir, mediante a nossa obediência ao Senhor. Mediante a nossa obediência do Senhor. Meus amados, na obediência não existe prejuízo. Pelo contrário. Deuteronômio, lá no capítulo 6, versículo 4, Deus diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. No momento que eu estava meditando nesse versículo, lembrando assim do que é que Deus exige de nós, sempre me veio o livro lá do pastor Luciano Subirá, Até que Nada Mais Importe. Quando ele pega, meditando nesse mandamento, ele lança um questionamento: um Deus exigente? Nós percebemos, meus amados, que Deus, ele não é, entre aspas, exigente. Nós precisamos entender qual é o sentido dessa cobrança, vamos dizer assim, de Deus para as nossas vidas. É que Deus, meus amados, ele é Deus independente de nós, da nossa fé. Ele é Deus, ele é incondicional. Mas nós precisamos ter Ele como Senhor das nossas vidas, absolutamente, sem nenhuma restrição. E era isso que Deus estava querendo passar para aquele povo de Israel. Quando lá no versículo 4 ele diz: olha, tendes visto o que eu fiz por vocês?
O que é que eu fiz aos egípcios? Como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Aí agora Deus convida aquele povo a ser propriedade exclusiva dele, peculiar, a ser sacerdotes reais, a ser uma nação santa. Porque é quando nós caminhamos, eu até guardei aqui uma frase do louvor que foi cantada agora. Diz assim, quem cantou foi a Daíla, né? Perdão, é Daíla? Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. É isso que Deus quer nos, trazer ao nosso entendimento. Se nós estamos caminhando no caminho da obediência, agradando ao Senhor, estaremos seguros. Por isso que eu digo que essa doença não é para a igreja do Senhor espalhada pelos 4 cantos da terra. Não é para a nossa morte, mas é para o nosso aperfeiçoamento. Essa doença é um deserto que o povo do Senhor precisa passar para entender o que é que precisa ser aprimorado. Já estamos com 2 meses, né? Mais de 2 meses, pastor? Vivendo esse isolamento, sem podermos nos reunir no templo do Senhor, na casa de oração, sem podermos nos achegarmos aos nossos amigos, nos reunirmos para comer uma carne assada, uma pizza, sei lá o quê. Já faz um bom tempo, já faz mais de 2 meses. E se tratando da igreja, eu fico analisando, eu fico assim pensando o que diz lá no Salmo, no salmista. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Será que esse tempo de isolamento, será que isso não vai trazer esse aperfeiçoamento para as nossas vidas? Quantas vezes temos adentrado na casa do Senhor de qualquer forma, sem alegria, mais como algo automático, ou mais assim com medo de uma cobrança do pastor, ei, cadê você que não estava na igreja e tal, e aí você vem mais como se fosse para uma prestação de conta, para dar uma satisfação, mas você não tem vindo com alegria para a casa do Senhor. E talvez esse tempo que Deus está nos permitindo viver nesses últimos 2 meses, é para isso, é para trazer um ajuste. Talvez não, eu tenho a certeza. É para nós vermos o quanto que a vida do nosso próximo é importante para nós. É para nós entendermos o quanto que é bom o amor fraternal de um para com os outros, o quanto que a gente precisa do próximo, de ouvir uma palavra, de ver a pessoa ali caminhando no mesmo caminho que nós estamos caminhando, o caminho da fé. Então, nós precisamos crer dessa forma. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E isso está ligado à obediência. Obediência. Deus não quer sacrifícios de nós. Deus quer obediência. Por isso que é necessário amarmos ao Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa força e de toda a nossa alma, ou com todo o nosso entendimento, como diz algumas tradições.